Eu sou Mila Peixoto, tenho 2 filhos que eu amo mais do que tudo nessa vida. Um casal. Eles, além de cursar faculdade, né, eles também são velejadores. Aqui em casa todo mundo é apaixonado pelo mar. Eles até me ensinaram muito em relação à disciplina, foco. Enfim, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, estudei também análise de sistemas, mas é a arquitetura minha profissão e minha paixão. Meu pai é arquiteto e você deve estar pensando assim que isso facilitou minha vida, né? Não, 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 não. Porque quando eu ainda estava na faculdade, na década de 90, meu pai já tinha reconhecimento internacional pelos projetos que ele fazia. E eu sofria muita comparação com ele. Isso poderia ter me prejudicado, mas acabou me ajudando bastante, sabia? Porque eu realmente sou fã dele e não conheço ninguém com tanto conhecimento e tanto talento quanto ele. Aí o que eu fiz? Eu me esforcei muito para chegar perto do profissional que ele é. O que poderia ter me paralisado foi meu grande combustível para chegar mais longe, né? Enfim, eu morei fora do país, consegui falar fluente inglês, o que me ajudou bastante ao longo de toda a minha carreira, porque estudei com muitos livros, né, que não tinham tradução para português e não tem ainda até hoje, infelizmente. Inclusive, tiveram momentos em que eu tive que fazer palestras em inglês. E aí, ainda na faculdade, fiz vários cursos, mas assim, curso de tudo, né? Cerâmica, modelagem de cerâmica, pintura de tecido, estilogravura, fotografia, todos os softwares que vocês sonharem, sempre tentando dominar bem, né? Fiz vários esportes, uma época inclusive que menina só fazia balé, eu era a única que velejava, né, no grupo. Viajei pra caramba, fiz o Caminho de Santiago há 22 anos atrás, fiz coisa pra caramba, viu? Mas sempre trabalhei muito, sempre fiz questão de me aperfeiçoar cada vez mais. E eu digo que não conheço ninguém que goste mais de fazer curso e de conhecer coisas novas do que eu. Essa minha curiosidade e inquietação me levou sempre a lugares que eu nunca imaginei, como está aqui, por exemplo. Você sabe que eu fui uma criança e adolescente tímida? E quem diria que eu estaria aqui, confortável com a câmera e até gostando, viu? Mas voltando à minha trajetória profissional, como é que eu, quando eu me formei, eu me tornei logo sócia de meu pai no escritório. Então comecei também a dividir com ele a responsabilidade das palestras, que a demanda era bem grande. Então algumas ele fazia, outras eu fazia. Imagine uma garota tímida, recém-formada, indo fazer palestra até fora do Brasil. Auditórios lotados, empresários do ramo de arquitetura e de construção civil também. Eu me lembro que a primeira que eu fiz foi em Buenos Aires. Eu nem tinha formado ainda, tá? Entrei no avião tão nervosa que passei mal até pousar na Argentina. Mas naquela noite, sozinha no hotel, às vésperas da palestra, que seria no outro dia, né? Eu percebi que só tinha uma saída: ser boa no que eu fizesse. Conhecer a fundo o tema que eu ia falar. Sempre em qualquer situação, esse seria sempre meu poder de convencimento. Passar confiança para quem me ouvisse. No caso daquela palestra, o tema era a arquitetura que a gente fazia diferenciada do escritório, né? E isso eu dominava muito. Então a palestra foi massa, tá? Aí eu me apaixonei, gente, pela ideia de passar conhecimento para as pessoas. Isso eu tô falando há mais de 22 anos atrás, tá? Fiz muitas palestras depois disso, abracei muitos desafios de projeto diferentes, cresci muito com tudo isso. Durante a faculdade ainda trabalhei com publicidade, criei logomarca, produção de vídeo, áudio, gráfica, fiz MBA em marketing, dei aula de inglês, participei de alguns vídeos como apresentadora, isso há 20 anos atrás. Hoje tenho até um programa chamado Casa Comigo com Mila Peixoto, de entrevista no YouTube, né? Como o mundo dá voltas, né? E tudo isso foi construindo minhas habilidades, né? Que a princípio poderiam parecer distantes de arquitetura, mas realmente me ajudaram, assim, enormemente na minha jornada, sabe? Mas e como é que eu cheguei na área acadêmica? Totalmente por acaso. Eu fui visitar o campo de uma universidade para poder desenvolver o projeto arquitetônico da nova sede para eles, né? E encontrei lá o coordenador do curso de arquitetura, tinha sido meu contemporâneo na faculdade. E ele me disse: Mila, preciso de você. Tem uma disciplina que está sem professor. Na verdade, uma disciplina nova que nem tem plano de curso. Só que as aulas começaram hoje. E eu preciso de um professor. Você pode assumir essa turma? Eu nunca tinha ensinado, gente. Eu não tinha currículo Lattes, eu não tinha nada.
Mas a maluca doida aqui falou, eu quero. E aí, o que aconteceu? Fim de semana para me preparar para minha primeira aula, que seria na semana seguinte. Enfim, depois desse semestre aí não parou mais. Cheguei a dar 40 horas de aula por semana na graduação. Aprendi muito. Dei já 9 disciplinas diferentes, então vem sendo 7 anos intensos. E 2 anos depois, que eu entrei na graduação, um amigo meu me pediu ajuda para pós-graduação, que ele coordenava, e precisava de professor. Assim entrei na pós também, e dou 4 disciplinas diferentes. Gente, detalhe, tudo isso tocando meus projetos e coordenando o escritório de arquitetura. Mas não parou por aí não, tá? Alguns anos atrás, também criei a Casa 500, uma escola de cursos livres ligados à arquitetura, arte, fotografia, organização, enfim, tudo que eu amo. Sou coordenadora acadêmica da Casa 500 e ministro também alguns cursos lá, como de iluminação, que eu sou especialista também. Bom, agora você já viu um pouco como a minha rotina é louca, né? Acadêmico e mercado de trabalho o tempo todo, um aprimorando o outro. Mas tem mais. Há 4 anos atrás, eu aceitei um desafio de um amigo que se tornou prefeito de um município aqui da Bahia e entrei fundo na área de políticas públicas. Me especializei e desde então desenvolvo e dou consultoria em planos municipais de várias cidades, o que me fez olhar tudo também de um outro ângulo. Sim, eu durmo, sim, eu acompanho meus filhos nos campeonatos e sim, achei uma forma de fazer materiais online para poder ajudar mais pessoas com toda essa experiência que eu acumulei ao longo das minhas aventuras, desafios, paixões. Mas para tudo isso poder acontecer, eu nunca perdi o foco do que me despertou naquela noite pré-palestra lá na Argentina. Que tudo que eu fizesse eu queria fazer 100%, sabe? De corpo e alma. E estar aqui hoje, para mim, é um pequeno grande passo de meu desejo de ajudar o maior número de pessoas a poder se realizar nessa profissão que me deu régua e compasso. Enfim, vamos nessa, porque a gente tem muito para aprender juntos, tá?